I find many people who can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. Some don't understand it, I see. But I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. And then we went way back over some hills and hollers and ridges, and you just have to know Kentucky to know it, what kind of a place you had to get into. E depois fomos a alguns morros adentro e grotas e cumes de colinas. E tem de se conhecer Kentucky para saber a que tipo de lugar tivemos de ir. And while we went back there, we come to a house, and there sat an old man, two old men sitting out there with the old hats slapped down over their face, and he said, there he is, and said, he's a tough one, said he hates a word of a preacher. He said, indo lá, chegamos a uma casa, e lá estava um idoso, dois idosos, sentados lá com seus velhos chapéus virados sobre o rosto e ele disse, lá está ele, disse, ele é durão, disse, ele odeia a palavra pregador, disse. So I said, well, I just better sit in the car, we won't get to hunt at all. I said, you go in and ask him if we can hunt. So he got out, started walking in, he spoke to them, and in Kentucky always, you know, it's come in and so forth, and so he went up there and he said, I just wondered if we could hunt a while on your place. Então eu disse, bem, melhor eu ficar no carro ou não conseguiremos caçar mesmo. Eu disse, vai, pergunte-lhe se podemos caçar. Então ele saiu, foi chegando e falou com eles. E em Kentucky, vocês sabem, é sempre entre e assim por diante. E assim ele foi lá e disse, gostaria de saber se poderíamos caçar um pouco em sua propriedade. The old man sitting there about 75 years old, tobacco running down his mouth. He said, spit. He said, what's your name? He said, my name is Wood. He said, are you any relation to old man Jim that used to live? He said, yeah, I'm Jim's boy. He said, I'm Banks Jim. O idoso sentado lá, de uns 75 anos, com tabaco escorrendo da boca, disse, cuspiu e disse, qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é Wood. Ele disse, você tem algum parentesco com o velho Jim que morava? Ele disse, sim, sou filho do Jim. Disse, sou o Banks. Sim. Well, they said old man Jim was an honest man. Said, certainly, help yourself. He said, are you by yourself? He said, no, my pastor is out there. Bem, disse ele, o velho Jim era um homem honesto. Disse, claro, fique à vontade. Disse, está sozinho? Ele disse, não. Meu pastor está ali. He said, what? He said, my pastor is out in a car, said he's hunting with me. He said, Wood, you don't mean you've got so low down till you have to tote a preacher with you wherever you go. So he's a rough old character. So I thought I'd better get out of the car, you know. So I got out and walked around, and he said, well, and you're a preacher, huh? I said, yes, sir. Ele disse, o quê? Disse, meu pastor está ali no carro. Disse, ele está caçando comigo. Ele disse, Wood, não quer me dizer que ficou tão degradado que tem de levar junto um pregador aonde quer que vá. Assim sendo, ele era um velho grosseiro, por isso achei melhor sair do carro, você sabe. Então, saí, dei a volta, e ele disse, bem, você é pregador, hein?
Eu disse, sim, senhor. He looked me up and down, squirrel, blood, and dirt, and fat. I said, don't look much like it. He said, well, I kind of like that. Ele me olhou de cima a baixo, sangue de esquilo e sujeira. Ele eu disse, não pareço muito. Ele disse, bem, até que gosto disso. He said, you know, I want to tell you something. He said, I'm supposed to be an infidel. I said, yes, sir, I understood that. I said, I don't think it's much to brag about, do you? Disse, sabe, quero lhe dizer uma coisa. Ele disse, sou considerado incrédulo. Eu disse, sim, senhor, entendo. Eu disse, mas acho que não deve se orgulhar muito disso. Não acha? He said, I don't know. He said, I'm going to tell you what I think of you guys. I said, all right. Ele disse, bem, não sei. Disse, vou lhe dizer o que penso de vocês. Eu disse, muito bem. He said, you're barking up the wrong tree. And how many knows what that means? See? It means it's a lying dog, you see. The coot's not up there at all, see. He said, you're barking up the wrong tree. I said, that's to opinion. Ele disse, vocês estão latindo na árvore errada. E quantos sabem o que isso significa? Estão vendo? Significa que é um cão mentiroso. Vejam, o guaxinim não está lá em cima. Vejam. Ele disse, vocês estão latindo na árvore errada. Eu disse, questão de opinião. And he said, look, you see that old chimney stand up there? Yes, I was born up there 75 years ago. And said, I've lived right here in these hills all around here all these years. And said, I've looked towards the skies, I've looked here and there. And surely in all these 75 years, I would have seen something that looked like God. Didn't you think so? Ele disse, bem, olhe, está vendo aquela velha chaminé lá em cima? Sim. Eu nasci lá, 75 anos atrás. Ele disse, tenho vivido aqui mesmo, nestes morros e arredores, todos estes anos. Ele disse, tenho olhado para os céus, olhado para cá e para lá, e com certeza, em todos estes 75 anos, eu teria visto algo que se parecesse com Deus, não acha? I said, well, it depends on what you're looking at. Here, what you're looking for. And he said, I certainly don't believe there is such a creature, and I believe you fellows just simply get out and swindle the people out of their money and everything, and that's the way it goes. I said, well, you're an American citizen. You have a right to your own thinking. Eu disse, bem, depende para o que está olhando, veja, ou o que está procurando. Ele disse, bem, eu não creio que tal criatura exista, e acho que vocês saem e tomam o dinheiro das pessoas e tudo mais. E é assim que acontece. Eu disse, bem, o senhor é cidadão americano e tem direito de expressar seu próprio pensamento. He said, there's one guy one time that I heard of, he said, that I would if he ever get to talk with that fellow, said I'd like to ask him a few questions. I said, yes, sir. Ele disse, certa vez, ouvi falar de um sujeito, disse que com certeza se chegasse a conversar com aquele sujeito, disse, eu gostaria de lhe fazer umas perguntas. Eu disse, sim, senhor. He said it was a preacher, you might know him, said he had a meeting up here in Campbellsville not long ago in a churchyard up there, a campground. And he said, I forget his name, said he's from Indiana. Ele disse, era um pregador, você deve conhecê-lo. Disse, ele fez um encontro aqui em Campbellsville não faz muito tempo, no pátio de uma igreja lá, um acampamento. Ele disse, esqueci o nome dele. Disse, é de Indiana. And I said, oh, yes, sir. And Brother Woodstar said, well, don't say that. And so he said, I said, what about him? E eu disse, sei. E o irmão Wood começou a dizer, bem, não diga isso. Então ele disse, eu disse, e o que tem ele? He said, old lady somebody up on the hill said, she was dying with cancer. And said, wife and I would go up there of a morning to change her bed. Said they couldn't even raise her up high enough to put her on the bedpan. Said they just had to pull a draw sheet. Ele disse, uma velha senhora, alguém lá no morro, disse, sabe, ela estava morrendo de câncer. E disse, minha esposa e eu íamos lá de manhã para trocar sua cama. Disse, nem conseguiam erguê-la o suficiente para colocá-la no urinol. Disse, tinham de usar um lençol deslizante. And said she was dying. She'd been to Louisville and said
doctors had give her up and said she was going to die. E disse, ela estava morrendo, ela esteve em Louisville e disse que os médicos a desenganaram e disseram que ia morrer. And her sister went up to that meeting and said, that preacher was standing up on a platform, looked back over the audience and called this woman by name and told her when she left, she took a handkerchief and put it in her purse. E sua irmã foi àquele encontro e disse, aquele pregador lá de pé na plataforma olhou para a audiência e chamou esta mulher pelo nome. Ele disse que, quando saiu, ela pegou um lenço e colocou em sua bolsa. And called this woman's name down here 20 miles below here, said how she was suffering with cancer, what her name was and all she had been through, said take that handkerchief and go lay it on the woman, and said the woman will be healed of her cancer. E citou o nome desta mulher aqui, a 32 quilômetros daqui, e disse como ela estava sofrendo de câncer, qual era o seu nome e tudo pelo que tinha passado. Disse, pegue esse lenço e vá, coloque-o sobre a mulher. E disse que a mulher será curada do seu câncer. And said, they come down here that night and said, honest, I heard the office screaming up there. I thought they had the Salvation Army turned loose on top of the hill up there. E disse, eles vieram aqui aquela noite. Disse, honestamente, ouvi os gritos mais impressionantes lá. Achei que tinham soltado o exército da salvação lá no topo do morro. Said, well, I said, I guess old sister's dead. Said, tomorrow we'll go and get the wagon, how we take her out till you get to the main road, and said, so they can take her to the undertaker. And said that we waited, no need to go up that time of night. Disse, bem, eu disse, acho que a velha irmã está morta. Disse, amanhã vamos pegar a carroça e é como a levaremos até a estrada principal, e disse, para que possam levá-la à funerária. E disse que nós esperamos, não havia necessidade de ir lá àquela hora da noite. Said, it's about a mile up on the hill here. Said, we went up there the next morning, and you know what happened? I said, no, sir. He said, she was sitting there eating fried apple pies and drinking coffee with her husband. I said, you mean that? He said, yes, sir. Oh, I said, now, mister, you really don't mean that. Disse, fica a mais ou menos 1,5 km morro acima. Disse, fomos lá na manhã seguinte e sabe o que aconteceu? Eu disse, não, senhor. Ele disse, ela estava sentada lá comendo tortas fritas e maçã e bebendo café com o marido. Eu disse, fala sério? Ele disse, sim, senhor. Oh, eu disse, agora o senhor não está falando sério. He said, what bothers me is how did that man and never in this country and knew that? See? Ele disse, o que me incomoda é como aquele homem soube daquilo sem nunca ter estado nesta região. Estão vendo? And I said, oh, you don't believe that. He said, it's the truth. I said, you believe that? See, he said, well, go right up there on the hill. I can prove it to you. He's preaching back to me now. See, so I said, I picked up a apple and I said, can I have one of these apples? And I rubbed it on my clothes. E eu disse, o senhor não acredita nisso? Ele disse, é verdade. Eu disse, o senhor acredita nisso? Estão vendo? Ele disse, bem, suba o morro lá, posso lhe provar. Ele estava pregando para mim agora, vejam. Então eu disse, peguei uma maçã e disse, posso pegar uma dessas maçãs? E a esfreguei na roupa. He said, well, the yellow jackets are eating them up. I guess you can have one. And I said, I bit into it, and I said, that's a nice apple. He said, oh, yes. I said, you know what? I planted that tree there, 40 years ago or something like that. I said, oh, is that right? Yes, sir. Ele disse, bem, as vespas as estão devorando. Acho que pode pegar uma. E agora eu disse, bem, eu dei uma mordida nela e disse, é uma boa maçã. Ele disse, sim, disse, sabe de uma coisa? Plantei essa árvore aí, uns 40 anos atrás ou algo assim. Eu disse, é mesmo? Sim, senhor. And I said, well, and every year I said, I noticed we haven't had no frost yet, it's early August, and I said, them leaves are falling off the trees. Yes, sir, that's right, it's coming on fall. I believe we're going to have an early one this time. I said, yes, sir. E eu disse, bem, e cada ano, eu disse, vejo que ainda não tivemos geada, é início de agosto. Ele disse, as folhas estão caindo das árvores. Sim, senhor, isso mesmo, está chegando o outono. Acho que desta vez será mais cedo.
Eu disse, sim, senhor. Change the subject. See, and he said, I said, well, you know, it's strange. I said, how that sap goes out of that tree. I said, and them leaves falls off, and yet there's no, they haven't had no frost to kill the leaf. Mudei de assunto, vejam. E ele disse, eu disse, bem, sabe, é estranho. Eu disse, como a seiva se vai dessa árvore? Disse, e as folhas caem, e ainda não houve, elas não tiveram geada para matar a folha. And he said, well, he said, what's that got to do with what we're talking about? And I said, well, I just wondered, you know, Mama always says give a cow enough rope and it'll hang itself, you know, so I just gave him plenty of rope. E ele disse, bem, disse, o que isso tem a ver com o que estávamos falando? E eu disse, bem, eu só queria saber. Sabem, mamãe sempre dizia, dê a uma vaca corda suficiente e ela própria se enforcará, sabe? Assim, só lhe dei corda suficiente. So he went on out and he said, well, yes, what's that got to do with it? I said, you know, God brings them apples up. You enjoy those apples and leaves. He said, in the shade and so forth. It goes down in the fall of the year. I said, comes back up again with the apples and with the leaves again. And he said, oh, that's just nature. See, that's just nature. Então ele prosseguiu e disse, bem, sim, o que isso tem a ver? Eu disse, sabe, Deus faz crescer essas maçãs e o Senhor desfruta dessas maçãs e folhas e se senta à sombra e assim por diante. Ela desce no outono e, eu disse, volta a subir com as maçãs e com as folhas. E ele disse, oh, é só a natureza. Veja, é só a natureza. I said, well, of course that's nature. I said, that's nature, but somebody has to control nature. See? He said, you tell me now, what does that? He said, well, it's just naturally nature. Eu disse, bem, claro que é a natureza, disse. É a natureza, mas alguém tem de controlar a natureza. Vejam, ele disse, agora diga-me, o que causa isso? Ele disse, bem, é só a natureza, naturalmente. I said, who is it that says to that little leaf now? And I said, now, the reason that leaf falls off is because the sap goes down into the root. And what if that sap stayed up in the tree through the wintertime? What would happen? It said it would kill the tree. Eu disse, quem é que diz a essa folhinha agora? Eu disse, agora o motivo dessa folha cair é que a seiva desce para a raiz. E se a seiva ficasse na parte de cima da árvore durante o inverno, o que aconteceria? Disse, mataria a árvore. Well, I said, now what intelligence that runs that sap down into the roots says, get out of here now, it's coming fall of the year, get down into the roots and hide, and stay down into the roots like a grave, and then next spring comes back up again, brings up more apples and brings up more leaves and things. Bem, eu disse, agora, que inteligência faz essa seiva descer para as raízes que diz, saia daqui agora, está chegando o outono, desça para as raízes e esconda-se. E fique embaixo nas raízes como num túmulo, então torne a subir na próxima primavera e produza mais maçãs e mais folhas e tal. He said, that's just nature, it'll do it. Said the weather, the changing, coming on fall. I said, set a bucket of water on the post out there and see if nature runs it down the bottom of the post and brings it back up again. Well, he said, you might have something. I said, think of it while we go hunting. And he said, hunt where you want to. Ele disse, é só a natureza, ela faz isso. Disse, o clima, a mudança, você sabe, é a chegada do outono. Eu disse, coloque um balde d'água sobre o moirão lá e veja se a natureza a faz descer para a base do moirão e atrás para cima de novo. Está vendo? Estão vendo? Bem, ele disse, talvez você tenha razão. Eu disse, pense nisso enquanto vamos caçar. Ele disse, bem, disse, caçem onde quiserem. I said, when I come back, if you'll tell me what intelligence runs that sap out of that tree down into the roots to stay all winter and come back the next winter, I'll tell you that's the same intelligence that told me about that woman up there. Said, told you. I said, yes, sir. E eu disse, quando eu voltar, se o senhor me disser qual inteligência faz a seiva daquela árvore descer para as raízes, ficar aí o inverno todo e voltar no seguinte, eu lhe direi que é a mesma inteligência que me contou sobre aquela mulher lá em cima. Disse, contou a você? Eu disse, sim, senhor.
He said, "You're not that preacher." I said, "Would you know his name?" He said, "Yes." I said, "Branham?" He said, "That's him." I said, "That's right." And you know what? I led the old man to Christ right there on his own testimony. Ele disse, você não é aquele pregador? Eu disse, o senhor reconheceria o nome dele? Disse, sim. Eu disse, Branham? Ele disse, é ele. Eu disse, isso mesmo. Estão vendo? E sabem, eu levei o ancião a Cristo lá mesmo, baseado em seu próprio testemunho. And a year later, I was down there and pulled a car, Indiana license on, in the yard. They'd moved away. He had died. And so when I come back, there stood his wife to really rake me over. I thought I had permission to hunt. E um ano depois estive lá e parei o carro com placa de Indiana no quintal. Eles se mudaram, ele tinha morrido. E assim, quando voltei, lá estava sua esposa, falando duro comigo. Eu achava que tinha permissão para caçar. And she come out there, she said, "Can't you read?" I said, "Yes, ma'am." She said, "Did you see those signs saying no hunting?" I said, "Yes, ma'am." But I said, I have permission. "You do not have permission," she said. And said, "We've got this place posted for many years." E ela saiu e disse, não sabe ler? Eu disse, sim, senhora. Ela disse, viu aquelas placas dizendo proibido caçar? Eu disse, sim, senhora, mas eu disse, eu tenho permissão. Você não tem permissão, ela disse. E disse, temos este lugar sinalizado há muitos anos. I said, "Well, sister, I was wrong, and I'm sorry." He said, "Sorry nothing. Them Indiana license on there set up here. You're the boldest people." I said, "Could I just explain it?" I said, she said, "Who gave you permission?" Eu disse, bem, irmã, eu estava errado, então desculpe-me. Ele disse, desculpe nada. Essas placas de Indiana aí, parado aqui, vocês são muito atrevidos. Eu disse, poderia explicar? Ela disse, quem lhe deu permissão? I said, "I don't know. I said it was an elderly man sitting out on the porch when I was down here last year. We was talking about God, see?" And she said, "Are you Brother Branham?" And I said, "Yes, ma'am." She said, "Forgive me. I didn't know who you were." Eu disse, não sei bem. Disse, foi um ancião sentado ali na varanda quando estive aqui ano passado e conversamos sobre Deus. Estão vendo? Ela olhou e disse, o senhor é o irmão Branham? E eu disse, sim, senhora. Ela disse, perdoe-me, eu não sabia quem era o senhor. She said, "I want to tell you his testimony. In his last dying hours, he raised up his hands and praised God. Said he died in Christian faith and was carried away to God." See? Ela disse, quero lhe contar o testemunho dele. Suas últimas horas, ao morrer, ele levantava as mãos e louvava a Deus. Disse, ele morreu na fé cristã e foi levado para Deus. Estão vendo? If they hold their peace, the rocks will immediately cry out. There's something in nature. Watch the birds, watch the animals, watch everything, and you watch nature. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Há algo na natureza. Observem os pássaros, observem os animais, observem tudo e observem a natureza. Watch the little dove, how he flies. What a different bird he is. See, he doesn't have any gall. He can't eat like the crow can. See, he has no gall in him. He doesn't have to take a bath in the water because he's got something on the inside of him. It cleans him from the inside out. You see. Observem a pombinha, como voa. Que pássaro diferente é, vejam. Ela não tem fel, não pode comer como o corvo. Estão vendo? Ela não tem fel, não tem de tomar banho na água, porque tem algo no interior que a limpa, de dentro para fora. Veja. That's the way the Christian is. That's the way God represents himself in a dove. See, because Jesus was represented as a lamb. Always in nature, you'll find God, and God likened us unto sheep that has to be led. Assim é o cristão. Foi assim que Deus representou a si mesmo numa pomba. Veja, porque Jesus foi representado como um cordeiro. Sempre na natureza você encontrará Deus, e Deus nos comparou a ovelhas que precisam ser conduzidas. Did you ever notice I preached a sermon on it some time ago that the dove coming down on the lamb to lead the lamb, and it led him to the slaughter. The dove. Já notaram aí que preguei um sermão sobre isso faz um tempo?
sobre a pomba, descendo sobre o cordeiro para conduzir o cordeiro, e conduziu-o para o abate. A pomba. Now, if that dove could not have descended upon any other type of animal because they both had to be of the same nature. See? If the dove would have lit upon a wolf and he would have snorted or growled, the dove would have took its flight. Agora, se aquele cordeiro, aquela pomba, não podia ter descido sobre qualquer outro tipo de animal, pois ambos tinham de ser da mesma natureza. Estão vendo? Se a pomba tivesse pousado em um lobo e ele tivesse bufado ou rosnado, a pomba teria alçado o voo. Well, that's the same way now. In our ill ways, the Holy Spirit just takes its flight and goes away. It's got to have the same nature. The bird of the heavens, the dove, the meekest animal on earth, the lamb, they can agree together. Bem, assim é agora. Em nossos maus hábitos, o Espírito Santo simplesmente alça voo e vai embora. Tem de ter a mesma natureza. A ave dos céus, a pomba, o animal mais manso sobre a terra, o cordeiro, podem se harmonizar. And when the Holy Spirit comes upon us and makes us new creatures, then He can lead us. But we try to live the same old life, it won't work. It just won't work. E quando o Espírito Santo vem sobre nós e nos torna novas criaturas, então Ele pode nos conduzir. Mas se tentarmos viver a mesma velha vida, não funcionará. Simplesmente não funcionará. Now, the first step you probably ever taken in your life, speaking of leadership, it was probably the hands of some kind old mother. Them hands may be still tonight, out here in some cemetery somewhere. But that was the hand that helped you to make your first step. Agora, o primeiro passo que você provavelmente deu na vida, falando de liderança, provavelmente foram as mãos de uma amável mãe idosa. Aquelas mãos podem estar imóveis esta noite em algum cemitério aqui em algum lugar, mas aquela foi a mão que o segurou para você dar seu primeiro passo. Then after your mother taught you how to walk and you'd make a few steps and fall down and get up and you thought you were doing great things, then she turned you over to the school teacher. And then she began to lead you to an education. What you must do and how you must learn and so forth like that. Então, depois que a mãe lhe ensinou a andar, e você dava alguns passos, daí caía e se levantava, e achava que estava fazendo grandes coisas, então ela o confiou à professora. E então ela começou a conduzi-lo à instrução de como e o que você deve fazer, e como deve aprender, e assim por diante. Then after the school teacher got through with you, then you returned back, your father got a hold of you. Then when your father got a hold of you, he taught you perhaps your business, how to be a successful businessman, how to do things right. Your mother taught you how to be a housewife, how to cook, and so forth like that. Então, depois que a professora terminou, você voltou e seu pai se encarregou de você. Então, quando seu pai se encarregou de você, talvez lhe tenha ensinado o seu negócio, como ser um homem de negócios, bem-sucedido, como fazer certo as coisas. Sua mãe lhe ensinou como ser uma dona de casa, como cozinhar e assim por diante. Then after they got through with you, then your minister or priest got a hold of you. But now, who leads you? That's the question now. Now we're all led by something tonight. We have to be. We're led. Notice. Então, depois que acabaram de lidar com você, seu ministro, o sacerdote, se encarregou de você. Mas agora, quem o conduz? Essa é a questão agora. Ora, todos somos guiados por algo esta noite. Temos de ser, somos guiados. Note. Now, let's look at this young fellow's, what had influenced him. Let's look at this young businessman, we would call him, because he was a businessman. He was a great, successful man. Let's look at his leaders. Agora vejamos deste jovem o que o tinha influenciado. Vejamos este jovem homem de negócios, como o chamaríamos, porque era um homem de negócios. Ele era um homem muito bem-sucedido. Vejamos seus líderes. Perhaps first his mother had taught him as a little boy the things that he should do.
His father had made him such a fine success and maybe left him an inheritance because he was a ruler himself. Talvez, quando garoto, primeiro sua mãe lhe tenha ensinado as coisas que ele devia fazer. Seu pai o tornou muito bem-sucedido e talvez lhe deixou uma herança porque ele próprio era governante. Perhaps his father was gone, so he is a businessman. He was, let's call him today like a Christian businessman. Or he was a religious businessman, I think would be the best quotation. Talvez seu pai já tivesse morrido, portanto ele era um homem de negócios. Ele era vamos chamá-lo hoje, um homem de negócios cristão, ou era um homem de negócios religioso, acho que seria a melhor citação. This man was religious, he was by no means an infidel, and he had been taught by his mother how to do right, how to walk, how to dress himself. He had been taught by his father a great business, and how to be a successful man, and his business was successful. Este homem era religioso, não era incrédulo de modo algum. E sua mãe lhe ensinou como agir certo, como andar, como se vestir. Seu pai lhe ensinou um grande negócio e como ser um homem bem-sucedido, e seu negócio era bem-sucedido. And father and mother had been raised up in the church and appointed him to the priest, and the priest had made him a real religious man. Therefore, he was a fine, cultured man. He was a fine boy with good character. E o pai e a mãe foram criados na igreja e conduziram-no ao sacerdote, e o sacerdote o tornou um homem muito religioso. Portanto, ele era um homem de fina cultura, um ótimo rapaz, de bom caráter. If Jesus Christ looked at him and loved him, there was something about the boy that was real. Right? For the Bible said here, we find out in Mark, and Jesus beholding him, loved him. Yeah, Jesus beholding him, loved him. So therefore, there must be something real outstanding about this young fellow. Se Jesus Cristo olhou para ele e o amou, havia algo no jovem que era real, certo? Pois a Bíblia disse aqui, como vemos em Marcos, Jesus, olhando para ele, o amou. Sim, Jesus, olhando para ele, o amou. Portanto, devia haver algo realmente notável neste rapaz. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify